Tá gravando? Então, beleza. Tá gravando mesmo? Tá, então beleza. Bora lá, pessoal, beleza? Lançamentinho fresco aqui para vocês. FrenoJag em ação. E agora a FrenoJag fez a parceria com a X-Módulos, tá? Então a gente tá trazendo aqui essa parceria com o XECA. E em breve mais lançamentos aqui envolvendo o X-Módulos, né? Do meu amigo Genilson com o FrenoJag aqui em Curitiba, tá? Então, a fusão aqui vai ser bem bacana. O que a gente está trazendo para vocês aqui no quesito XECA? A gente estava revendendo isso aqui, tá pegando o Genilson, fazendo a revenda, só que o nosso diferencial é o quê? Produzir todos os cabos, tá? Juntamente com os adaptadores e também o cabo de comunicação, aqui o chicote comprido para o ECA. Tanto o ECA 1 quanto o adaptador para o ECA 2, beleza? E em conjunto também, para você não ter que estar usando bateria de caminhão, a gente desenvolveu essa fonte aqui, ó. É uma fonte bem pesada, tá? Com a resistência necessária para a gente tracionar o motor do ECA. Como que vai consistir no kit? Vai ser o conjunto de cabos, a interface XECA, tá? O cabo comunicador do XECA para a fonte e para o servo ECA. O adaptador para a gente ligar o XECA independente da fonte, para segurar os picos, tá? A gente vai ter esse adaptadorzinho aqui para ligar na tomada. Então a gente vai alimentar o XECA pelo adaptador. A fonte a gente vai ligar no mesmo segmento, tá? Aqui dentro vai estar a potência necessária para tracionar o ECA. A conexão vai ser feita da seguinte forma. Chicote de comunicação com o ECA, a gente vai ligar aqui na tomada XECA, tá? É um mic de 5 pinos, não tem como você ligar invertido. Então, mic de 5 pinos no conector de 5 pinos. Então, liga aqui, a gente vai ter a comunicação do comunicador aqui, do aparelhinho XECA com a nossa fonte. E aí da fonte, a gente vai ligar o chicote comprido. Esse chicote aqui, ó, do FrenoJag cabo 0076. Caso vocês queiram comprar avulso, é o cabo 0076. Tomada de 3 pinos para comunicação. E a tomada de 4 pinos para potência, para alimentação do ECA, do atuador. Na ponta do chicote, a gente vai colocar o adaptador, porque esse aqui que está no nosso cabrito é um ECA 2. Coloca seu adaptador, liga a parte da potência aqui, aí vai sobrar comunicação, alimentação, mais o reservatório. A gente vai plugar aqui no ECA, na tomada do ECA, junto com o reservatório. Show de bola. Então, tudo conectado, tudo resolvido, a gente vai startar a fonte. Aqui a gente está com nenhuma informação aqui no nosso visor. Não sei se você consegue pegar aqui, Ana. Ó. A gente não tem nenhuma informação, agora aqui atrás eu vou startar a fonte, ó. A gente já tem todas as informações do ECA aqui, circulando aqui na rede, tá? A gente vai fazer um ciclo aqui de 10 acionamentos, certo? Com um tempo de 1 segundo por ciclo. E a gente vai apertar o setar aqui para ele iniciar o avanço do motor. Então a gente tem aqui agora o atuador movimentando. E assim que ele terminar os 10 ciclos, né, que um ciclo é avanço, o outro ciclo é recuo. Isso soma-se 2 ciclos. Vamos repetir para você, ó, 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos e assim por diante. Na hora que fechar 10 por 10, ele vai parar o teste. Ótimo. Mais abaixo aqui a gente tem as informações de falhas. Não temos nenhuma falha ativa, tá? Aqui nós temos a opção para apagar falhas. Tá? A gente pode setar aqui para apagar as falhas. Então, tá sem falhas. Mais abaixo a gente tem os valores de mínimo e máximo. A amperagem máxima que ele deu, temperatura do ECA agora, tá? As informações da ECA, a versão do hardware, a versão do software, tá? O tempo que ela está ligada aqui na bancada. Mais embaixo a gente tem os comandos manuais para setar, né? Então a gente consegue fazer o cadastro de 1000 e tanto ali no numérico e dar o setar, ele avança esse valor que você quer. Voltar, a gente zera esse valor, tá? Então, isso daí é importantíssimo. Aqui a gente vê as falhas, então o óleo tá ok. Se eu, por exemplo, desconectar aqui o reservatório do óleo, vê se consegue pegar junto aqui. Ó. Então o óleo tá ok, eu vou desconectar o reservatório do óleo, o óleo ficou com interrogação. Vou reconectar, o óleo volta para ser ok. Aqui o percentual é do acelerômetro. Se eu tirar esse ECA aqui do gabarito, virar para cima ou para baixo, ele vai dar ou valores negativos ou valores positivos.
Então aqui nós temos 2% positivo, porque o ECA está numa inclinação de 2%. Se eu for movimentar esse ECA, se ele tiver acelerômetro, vai variar esse percentual aqui, tá? Então a gente agora vai fazer aqui, ó, mais um ciclo comprido aqui, ó. Eu vou colocar aqui 50 ciclos aqui, ó, para ele estimular com mais tempo aqui. Então, dá o setar, ele vai fazer todo o movimento do ECA e me dando aqui a visão do que o ECA faz aqui na movimentação, tá? Quer parar o teste? Aperta voltar. Pronto. Já cansei de testar? Aperta voltar. A fonte, em fazendo a fonte aqui. A fonte ela é 220 volts, não tem o fonte 110, tá? É só 220. Coloquei aqui as informações, mas depois vai ter um adesivo melhor. Essa aqui é a nossa primeira fonte feita. Quando a gente tem os picos de arranque, esse LED monitora os picos, né? Tanto de descarga quanto de consumo de corrente. Eu vou dar um setar aqui, ó. Isso aqui é a indicação da oscilação, né? Da flutuação na saída 24 volts. Se a gente tiver um brilho muito amplo aqui do LED, isso aí é um problema que está acontecendo devido a um surto muito grande no ECA, tá? Então esse ECA ele vai ficar por hora ali dando umas pequenas oscilações, mas isso é normal do trabalho da fonte, tá? O outro indicador aqui atrás é da rede. Você ligou a fonte na rede, vai energizar esse olho de boi aqui, tá? Ligou na tomada, tem energia, para você saber que a alimentação está sendo feita. Depois que você liga a fonte, ele tem que acender o segundo LED. Então, liguei, acende. Fechou? Então, esse é o nosso conjunto, nosso kit para teste do servo ECA, tanto para fase 1 quanto para fase 2, sem a utilização de baterias, com a fonte desenvolvida aqui para o Freno-Diag. Beleza? Então, a parceria X-Módulos e Freno-Diag está estabelecida e agora a gente vai começar a atender essa demanda do mercado. Valeu?